livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Não existe maior alegria quem fica do pregador quando ele tem a revelação de Deus, quando ele tem a palavra revelada de Deus. Essa palavra revelada chama-se Rema, no original. E eu estou muito feliz, porque eu estou debaixo de uma revelação de Deus. A semana toda Deus falando comigo sobre esse texto. E na sexta-feira, quando Deus me deu a revelação, eu agradeci a Deus. Falei, obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Às vezes nós não temos noção da proporção, do tamanho, da dimensão do que é o poder da palavra de Deus. Quem estava aqui domingo e rasgou aquela palavra chamada divórcio, levante a mão. Lembra-se, nós como um ato profético rasgamos a palavra divórcio, e a palavra divórcio não tem poder sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos e sobre gerações futuras que virão através de nós. Ministramos sobre isso. E depois eu fiquei sabendo que tinha um casal na igreja, ou melhor, 2 casais na igreja, que estavam pensando em se divorciar. Olha o poder da palavra, e que não vão se divorciar em nome de Jesus. Então fique atento, porque a sabedoria de Deus está aqui. E ela veio com uma função. A sabedoria de Deus está pairando neste local. E ela veio com um propósito: colocar em ordem as nossas vidas. Ouça e serás bem-sucedido. Despreze-a e lamentarás. Em nome de Jesus, você alcance a sabedoria de Deus hoje. Se for o caso, você fica de lado, cai no orelhão, coloca a mão no outro orelhão, para que a ficha caia no coração. Jó, capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Diz assim o texto: assim diz o Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, ou seja, comunhão da família, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó verdadeiramente teme a Deus? Ele pergunta: acaso não o cercastes com bens? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele
não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor, abençoa a sua palavra. Estamos na tua bendita, mas também tremenda, e não deixa de ser perigosa a presença do Senhor. Porque na sua presença, tudo que está oculto é revelado. Na sua presença, tudo que está errado é consertado. Na sua presença não tem engano. Na sua presença existe a sua verdade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por esse local, por essa igreja. Obrigado por esse dia ímpar. Teve o batismo. Obrigado pela festa no departamento educacional. Está sendo entregue os ovos de Páscoa para as crianças lá, neste momento. Obrigado, Senhor, porque ontem foi uma bênção o culto dos jovens aqui. Foi a bênção o churrasco dos amigos. Foi, o pastor Lúcio também foi no Bezerra, também foi uma bênção lá, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse momento de festa. Sê conosco, Senhor, no nome de Jesus. O perigo de ser grande é o título da mensagem. Vivemos uma época em que você é levado, é conduzido a ser grande. Parece que ser grande não significa que não temos a bênção de Deus. Parece que não ser grande significa que estamos em pecado. Parece que quando não crescemos, não prosperamos, não multiplicamos, parece que Deus não se agrada de nós. E isso não é verdade. Mas existe um evangelho assim no meio do povo de Deus. De só ser grande, conquistar, ter isso, ter aquilo lá. Mas o evangelho não é isso. Não que não devemos ser grande. Devemos ser grande, podemos ser grande, sem problema nenhum. Mas eu quero pregar do perigo de ser grande. Muito bem. Não está errado. Mas a Bíblia nos mostra o perigo de querer muito. Porque todos são provados. Todos. Os pequenos, menos. Os grandes, mais. Independente de ser crente ou não. Vou repetir. Todos são provados. Quanto mais tem, mais vai ser provado. Quanto menos tem, menos vai ser provado. Independente se é crente ou não. Você acha que quem não é crente não tem problema? Você acha que quem não é crente, o divórcio não vai na família dele? Você acha que quem não é crente, filhos que nascem João vira Maria? Você acha que quem não é crente, filhas que nasceram Maria viraram João? Você acha que quem não são crente não tem amantes? Você acha que quem não é crente não usam drogas? Não roubam? Os problemas vêm para todos. Jesus deixou bem claro isso. Quando Jesus fala, o sol nasce para todos, ou a chuva vem para todos. Ou seja, os intempéries da vida, as adversidades da vida, a contramão da vida vem para todos, como a morte vem para todos. Ou quem não é crente não morre. Todos somos provados. Ou você acha que o teu patrão não é provado? Você acha que a tua patroa não é provada? Todos são provados. O problema é que só nós sabemos da nossa prova, e nós achamos que a nossa é a maior do mundo. Mas não é. Não é. Todos são provados. Os pequenos, menos. Os grandes, mais. Isso é claro. Jeremias revela isso. Fala assim, muitos querem ser grandes, muitos querem andar a cavalo, acompanhar, mas não consegue acompanhar quem anda a pé. Não consegue ser fiel no pouco, não consegue administrar o pouco, não consegue se sobressair no pouco. Como quer que Deus dê coisas grandes? Muito bem. Vamos ver Jó. Vamos citar algumas qualidades desse homem, porque a Bíblia diz que ele era grande. A Bíblia diz que no Oriente ele era o maior homem, vivendo na época dele.
din-din, cascaio, dinheiro, dólar, real, moeda, ouro, pedras preciosas, honra, família, esposa, casamento abençoado, filhos abençoados, harmonia no lar. Ele não só tinha dinheiro, ele tinha o melhor do que dinheiro, que é a presença de Deus. Ele era grande. Mas vou citar algumas qualidades dele, de introdução, para nós, como um bisturi para ir na veia. A Bíblia diz que ele era servo. E servo significa que ele tinha um espírito de serviço, não um espírito de porco, não um espírito de barraco, não um espírito de contenda, não um espírito de amaldiçoar, não um espírito de bater boca, não um espírito de bate pronto, fala, tomou, falou e aquilo não tem fim. A Bíblia diz que ele era servo, não um espírito briguento, não um espírito encrenqueiro, mas ele tinha um espírito de servo. Quando você é servo, olha só que interessante, quando você é servo, as pessoas gostam de você. Quando você é servo, as pessoas querem estar ao seu lado. Quando as pessoas são servas, as pessoas te ajudam. Quando você é servo, as pessoas oram por você. Mas quem tem o espírito de estrelismo, quem tem o espírito de ser bocudo, quem tem o espírito de ser o dono da razão, ele é o dono da verdade. Deus não precisava nem ter consultado a sua sabedoria para administrar nada. Se Deus consultasse ele, ele tinha forma para montar o mundo e montar o universo. Ele é o dono da razão. As pessoas que são assim, as pessoas se afastam dela. Ouça, igreja, Deus não falou naquela reunião no céu, Deus não falou assim: viste o meu grande empresário, meu grande empreendedor, o meu grande conquistador Jó? Deus não cita isso. Viste o meu grande homem de Deus. E as pessoas hoje banalizam o homem de Deus, fala, ele é homem de Deus. Escute, ou melhor, ouça. Quando a Bíblia chama alguém de homem de Deus, é o mais alto nível que um homem pode chegar diante de Deus e diante dos homens. E nem todos são homens de Deus. Nem todos se diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Observe que Deus não fala assim, olha só, viste o famoso Jó? Viste quantos CDs Jó produziu, vendeu? Quantos shows Jó viabilizou? Viste as tratativas de Jó, como ele é bom em tratativas? Viste como ele é um bom negociador? Deus não faz isso. Ouça, igreja, Deus não fala assim, viste o profeta Jó? Deus não fala isso. Viste o rei, o grande rei Jó? Viste o grande pastor Jó? Não. Viste o grande gerente Jó? Não. Viste o grande bam chamado Jó? Deus não faz isso. Deus fala, viste o meu servo Jó? Por 2 vezes nessa reunião ele cita Jó. Por 2 vezes Deus, porque existe uma reunião no céu, está acontecendo um culto no céu, está acontecendo um culto, a Bíblia nos revela um culto no céu, uma reunião nos céus, e Deus cita naquela reunião, naquele culto, 2 vezes Jó, e dá um adjetivo a ele, fala, o meu servo. E digo mais, Deus fala assim, ele era sincero, ele é sincero, ou seja, ele não é uma pessoa que engana outros,